Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Ótimo domingo a todos, é sempre um enorme prazer, mesmo aos domingos, estar aqui dividindo informações com vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, beleza? Você sabia que Balotelli e Piatek poderiam ter virado reforços do Cruzeiro? A revelação foi feita por Rômulo Caldeira, ex-lateral da Raposa e hoje agente financeiro. Rômulo conta que no ano passado ofereceu o italiano e o polonês para que eles pudessem virar reforços do Cruzeiro, mas a diretoria, que havia contratado pouco tempo antes do Caio Jorge, preferiu insistir no centroavante brasileiro, que ainda não havia conseguido explodir até aquele momento. Caio Jorge havia chegado depois de uma passagem apagada pelo futebol italiano, pela Juventus e pelo Frosinone. No Cruzeiro ele demorou a engrenar, e a percepção é que se viesse um centroavante gringo de mais nome, o Caio Jorge definitivamente não aconteceria. E dá para dizer que o Cruzeiro acertou na mosca, até porque o Caio Jorge é hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, e certamente vale muito mais do que os 7 milhões de euros investidos. Há quem garanta que o Cruzeiro não negocia por menos do que 35 milhões de euros, considero a pedida alta. Já Piatek e Balotelli vivem em realidades bem diferentes. O Balotelli não joga desde o fim da última temporada na Europa. Ele defendia o Genoa, onde atuou apenas em 6 jogos. Existe uma possibilidade grande de o italiano, hoje com 35 anos de idade, se aposentar. Já o Piatek, polonês de 30 anos de idade, acabou se mudando para o Al Duhail, do Catar, onde tem 9 gols em 14 partidas. Só para completar, registrar que se o Caio Jorge for vendido, isso não deve acontecer em janeiro, embora exista a possibilidade, o Cruzeiro garante já ter o seu substituto, Neisser Villarreal, centroavante colombiano de 20 anos de idade, contratado depois de fazer sucesso no Sul-Americano e também na Copa do Mundo Sub-20, é reforço do Cruzeiro a partir de dezembro. Vamos juntos com as primeiras do dia neste domingão, começando com os jogos que foram realizados nesse sábado. O Sport até saiu na frente do Flamengo, mas levou a virada, 2 jogadores expulsos. Ainda no primeiro tempo, 5-1 para o Flamengo, novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu mais uma, hein? Santos 1, Palmeiras 0, o jogo na Vila Belmiro. O Palmeiras com 2 derrotas seguidas, perdeu para o Mirassol e perdeu para a equipe do Santos. E agora tá todo mundo com 33 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera 71 pontos, o Palmeiras é o segundo com 68, o Cruzeiro terceiro com 64, 7 pontos atrás, restando 15 em disputa. Uma diferença muito grande. Para sonhar com o título, teria que vencer os 5 jogos que restam e aí torcer por 3 tropeços do Flamengo. 2 empates e 1 derrota. É uma situação difícil. Impossível? Não. Mas o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, principalmente na quinta-feira, diante da equipe do Juventude. Mirassol é o quarto, 59. Bahia é o quinto, 53 pontos. Na sexta colocação, Botafogo, 52. O Fluminense fecha o G7, tem 51 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Santos saiu da zona, hein? É o 16º com 36, Vitória, de volta à zona de rebaixamento, 17º, 35 pontos, e o Juventude, 18º, 32, 19º, Fortaleza, 31, e rebaixado matematicamente a equipe do Sport, com 17 pontos ganhos. Neste domingo tem um jogo antecipado, que é Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, o jogo em Bragança Paulista. O domingo é de treinamento para o Cruzeiro na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro agora vai direto, hein? Até o duelo diante da equipe do Juventude. Em termos de tabela, para o Juventude não foi nada legal a vitória do Santos sobre o Palmeiras, mas o Juventude ainda joga as últimas fichas para tentar escapar da degola para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, como eu disse, ficando 7 pontos atrás do Flamengo, restando 15 pontos em disputa. Teria que ser uma campanha impecável do Cruzeiro, vencendo os 5 jogos e, como eu disse, torcendo aí por tropeços do Flamengo. Até em termos de tabela,
para as equipes, lembrando que Palmeiras e Flamengo vão ter a final da Copa Libertadores. O Cruzeiro ainda tem Juventude fora de casa, Corinthians em casa, Ceará fora de casa, Botafogo em casa e o Santos fora de casa. O Flamengo, que é o líder, ele pega o Fluminense na próxima rodada, jogo comando do Fluminense, aí é Maracanã, o Red Bull Bragantino em casa, o Atlético Mineiro fora de casa, o Ceará em casa e o Mirassol fora de casa. E o Palmeiras ainda tem o Vitória em casa, o Fluminense em casa, o Grêmio fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa e o Ceará fora de casa. São os 5 jogos aí da turma que está ali nesta briga pelo título. Claro, o Cruzeiro mais distante, como a gente disse, já que o Flamengo tem uma vantagem mais do que considerável. Domingo então de treinamento na Toca da Raposa 2. Creio que a partir de terça-feira somente é que o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe. Ele que tem os desfalques importantes de Arroio, Christian, Matheus Pereira e também o Wallace, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Fabrício Bruno não será problema. Ele que entrou no amistoso da seleção contra Senegal, já entrou na parte final. O Fabrício Bruno tem chance de ser titular diante da Tunísia. Vamos aguardar o que vai fazer aí o técnico Carlo Ancelotti. O jogo na terça-feira na França. Na quinta-feira, Fabrício Bruno estará em Caxias do Sul para defender o Cruzeiro diante da equipe do Juventude. Tá falado, pessoal? Como é que faz, Natália Fiuza, para desvencilhar desempenho dessa fase de treinamento, que é muito importante em pré e intertemporada? Porque o pessoal fica cobrando resultado, não importa se o jogo vale ou não 3 pontos. Bom dia, Nath. Bom dia, Pedro. Um abraço, viu? A você e a todos que nos acompanham, o Rubinho, Edu, neste sabadão aqui no Rádio Esportes. É de fato um desafio, né? Para os torcedores conseguirem observar a equipe e entenderem que é um processo de preparação, ao mesmo tempo em que é um desafio para os atletas, para o treinador, não se deixar contaminar, digamos assim, pelas críticas, pela observação externa de erros que podem acontecer e devem acontecer neste momento, né, que é o momento de ajustes. Eu acho até que a tendência para o ano que vem do Cruzeiro é uma manutenção de talvez 80%, 90% desse elenco. Acho que mudanças serão muito pontuais. Isso tem o lado bom e o lado negativo quando você pensa essa preparação, né? O lado bom é porque, obviamente, a base já estará montada, aqueles que chegarem vão chegar para respectivas posições, para características ali que foram carentes neste ano, então é um processo mais simples de adaptação. O ponto negativo é que justamente por já existir essa base e o desempenho em 2025 ter sido muito bom, a cobrança também vai aumentar. Mas acho que tudo isso, quem está lá dentro, o Leonardo Jardim, os atletas, né, a comissão técnica, já estão acostumados, e assim como o Edu, eu vejo como muito salutar, como muito positivo esse processo, até porque a gente sabe o calendário de 2026 vai ser diferente, o Brasileirão vai começar antes, a gente vai ter aí o encontro de datas, tem a questão da Copa do Mundo, então eu acho que quanto mais e melhor for aproveitado, né, esse período aí no início, antes do calendário começar efetivamente, melhor. Muito bem, muito bom dia, Rubens Júnior. Bom dia pra você também, Pedro. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, em especial pra Nação Azul. Sabadão de folga na Toca, o protocolo sendo seguido. O Cruzeiro que volta a atuar apenas na próxima semana contra o Juventude, jogo em Caxias, e a reapresentação que foi quarta-feira à tarde, aí o trabalho da quinta, da sexta, e neste sábado o descanso programado e voltam as atividades nesse domingo. Cruzeiro inclusive já tendo, né, toda a sua programação estabelecida para a pré-temporada, já pensando em 2026, tudo indica que o clube deve mesmo fazer na Toca da Raposa e também tendo alguns amistosos, né? O Cruzeiro que deve iniciar também o campeonato estadual com uma turma do Sub-20, que vai ser assunto daqui a pouco. E também no
próximo ano. O Cruzeiro, assim como foi, né, em 2025, participou da Vitória Cup, inclusive uma competição amistosa que foi disputada no Espírito Santo. A Itatiaia teve presente, a Itatiaia transmitiu com imagens, transmitiu também no seu rádio, e mais um ano o Cruzeiro firmando o acordo com a organização da Vitória Cup. Mas na última temporada, onde o Cruzeiro inclusive, né, teve 2 jogos, o primeiro acabou perdendo para o Defensa e Justiça da Argentina e depois bateu o Banfield também pelo placar de 1-0. Neste ano, tudo indica que a competição vai contar com mais clubes. A expectativa da organização é para que 20 clubes possam firmar e, né, concretizar a sua presença. Já estão confirmados, por exemplo, além do Cruzeiro, Botafogo, América de Cali da Colômbia, Vélez da Argentina, Sport Cristal do Peru, Olímpia do Paraguai, Santos, Santa Cruz, Defensa e Justiça, Villarreal. Então vamos aguardar o Cruzeiro, que vai participar não só da competição, mas também estampar, né, o símbolo, a logo da Vitória Cup já no seu calção no próximo jogo contra o Juventude, fazendo parte da programação. Mais uma vez o Cruzeiro tendo uma competição onde pode dar ritmo também para alguns jogadores. Pedro, você é entusiasta dos torneios de pré e intertemporada? Comentarista Edu Panzi, bom dia, Edu. Tudo bem, Pedro? Um abraço pra você. Depende, né? Depende do potencial dos adversários, do deslocamento, do que você vai ter de centro de treinamento, de local para trabalhar. O Cruzeiro, ele tem uma estrutura espetacular em Belo Horizonte, né? E que recentemente passou por um investimento altíssimo. Departamento médico nos campos, estrutura física. Então, para você sair daqui para fazer uma preparação em outro lugar, você tem que ter no mínimo uma igualdade de condições. E se tiver, eu sou totalmente a favor, cara. Você tá ali junto, você passa um período com o grupo todo reunido, você traz entrosamento não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Eu acho isso fundamental num grupo que vai trabalhar durante um ano inteiro junto. Então, eu acho que o Cruzeiro está bem servido. Se for para ser aqui em Belo Horizonte, ok, a Toca da Raposa é maravilhosa. E se for para sair de Belo Horizonte, que eu acho muito salutar, eu acho saudável para um grupo, tem que ter no mínimo a mesma estrutura. Se arrumar uma melhor, aí é o mundo ideal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.